Pessoal, por aqui, hoje é dia de passar roupa. Eu passo roupa bem pouco, tá? Eu não costumo passar roupa, mas tem roupa que não tem jeito, né? Que a gente tem que passar porque não tem jeito. Eu costumo tirar do varal sempre bem direitinho, do varal não, dos cabides, né? Porque eu estendo em cabide. E aí eu tento tirar bem direitinho para não amassar tanto, né? Tem roupa que passa, que não precisa passar. E tem roupa que é o jeito, né? Tipo essas camisetas, é o jeito de passar. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o TDAH. Gente, eu sou mãe, né, de uma pessoa com TDAH. A minha filha, quando criança, vocês não têm noção do que eu passei com a minha filha com TDAH. Eu não sei se são todas as crianças que são... Deixa eu abrir a janela aqui que já estou sentindo muito calor. Eu não sei se são todas as crianças que têm, que era do jeito que a minha filha era, né? Minha filha, ela deu muito trabalho, muito trabalho. Eu ia buscar ela na escola quase todos os dias, porque a escola não aguentava ficar com ela, os professores não aguentavam ficar com ela, ninguém aguentava ficar com ela, as auxiliares, ninguém. E aí, às vezes eu estava trabalhando lá, daqui a pouco toca o telefone. Vem buscar sua filha porque não dá para ficar, não dá para ficar com ela aqui na escola. Ela aprontou isso, aprontou aquilo, aprontou não sei o quê. Lá vai eu buscar minha filha. Fazia terapia com ela desde os 3 anos que ela fazia terapia. E ela foi diagnosticada com TDAH, né? E assim, aí ela fazia terapia 3, 4 vezes na semana, porque era psicólogo, era terapia ocupacional, fono, às vezes tinha psiquiatra, tudo na mesma semana. Então assim, 3, 4 vezes a gente tinha que estar saindo com ela para levar ela para as terapias. E assim, parecia que não surtia efeito, sabe? Tanto tempo que a gente ia, parecia que não surtia efeito. Daí um dia, eu já não aguentava mais. Os médicos sempre resistiam em passar medicação, né? Eu pedia, eu falava, eu quero que vocês passem medicação para ela, porque eu não estou aguentando. Eu não sei o que faço. Se eu, como mãe, não estava aguentando, imagine as pessoas que tinham que ficar com ela o dia inteiro, né? Na escola. Começou primeiro na creche, né? Depois na escola. E assim, gente, era muito complicado, porque eu também queria ficar do lado da minha filha, né? Mas era difícil também ficar do lado dela, porque eu sabia que ela não era nenhuma santa, né? Que ela aprontava. Então assim, ela aprontava muita coisa. Eu sempre era chamada na diretoria. Eu era abordada por pais. Eu era abordada por diretora, por professor, por coordenador. Sempre, sempre. Outro dia eu cheguei na escola, fui buscar ela, uma mãe já estava me esperando no portão. E aí a mãe falou, o que a sua filha fez com a minha filha é um absurdo. E eu, sem entender, né, falei, mas o que a minha filha fez com a sua filha? Ah, é só porque a minha filha é escura. Isso não se faz. Sua filha, ela tá tratando a minha filha assim por causa da cor da pele. Olha, gente, que absurdo. Sendo que eu sou morena, meu filho também. E falar uma coisa dessa. E aí eu disse, mas o que? Eu não tô sem entender. Aí ela falou, ela jogou água dentro do estojo da minha filha, estragou todos os lápis da minha filha. Eu falei, não tem problema. Fala pra mim qual que é a marca, quais são os lápis, que eu compro novo pra sua filha. Não tem problema. A mulher saiu pisando fundo, brava, e não quis nem ouvir o que eu tinha pra falar. Tudo bem.
Aí peguei minha filha, já ia triste, né? Na sala buscar ela. Chegava lá, ouvia a professora falar um monte. Que ela tinha feito isso, tinha feito aquilo, tinha feito não sei o quê. Gente, e não tinha o que fazer, porque assim, falar, ela é assim porque ela não apanha. Mentira, gente. Eu batia nela. Batia, colocava de castigo, dava bronca. Eu criei ela igual eu criei o menino, só que totalmente diferente, né? O menino sempre foi calmo, tranquilo, e ela sempre muito agitada. E aí, eu tentava explicar isso para as pessoas, mas não entrava na cabeça das pessoas. As pessoas sempre diziam assim, ah, isso é a mãe que não educa, isso é o pai que não educa, isso daí é falta de limite, isso daí é porque ela vê a mãe fazendo alguma coisa errada e aí ela aprendeu e faz igual. Sabe? Tipo, ah, a mãe deve ser assim porque a mãe é o espelho da filha. Olha, gente, era tanta coisa que eu ficava sabendo e também que eu ouvia, né? E uma vez, eu nunca vou esquecer isso, uma professora chegou pra mim e falou assim, a sua filha, me desculpe, mas a sua filha, a senhora vai ter que visitar ela na cadeia daqui a uns anos. Porque ela não vai ser uma pessoa do bem. E eu fiquei muito triste, sabe, com aquilo que ela falou. A minha vontade era falar, ela estava grávida e a minha vontade era dizer, cuidado com a sua língua, viu? Você tá grávida e tá falando isso pra minha filha e pode ser o teu filho. Mas eu não tive coragem. Eu também fui pega de surpresa, né, na hora. Eu fiquei em choque, assim, que eu não esperava, né, a professora dizer uma coisa assim tão pesada pra mim. E eu saí de lá da escola chorando muito nesse dia. E fui pra casa e a minha vontade era não levar ela mais pra nenhuma escola. Porque assim, esse comportamento dela já vinha desde a creche, né? Desde que ela estava na creche que ela já tinha sido indicada, né, pra passar com o psicólogo. E aí, pessoal, era uma coisa atrás da outra que ela aprontava. Batia nos colegas, brigava com os colegas, tentava fugir da escola. Ela queria mandar em todo mundo na escola. Ela só vivia na diretoria. Eu acho que ela vivia mais na diretoria do que a própria diretora. E assim, ela chegava, eu falava, por que você faz isso? Ela falava, porque fulano me irrita. Como no caso dessa menina que ela jogou água no estojo. Eu falei, por que você fez isso? Ela falou, porque eu sento na frente dela. E ela tava pegando água da garrafinha dela e jogando nas minhas costas. Daí eu peguei, tomei a garrafinha dela e joguei dentro do estojo dela toda a água. Claro, não justifica, né? Ela ter feito isso, mas ao mesmo tempo é uma forma de se defender, porque às vezes ela tava de saco cheio. Mas essa também é a versão dela, né? Eu não tava lá pra ver. É a versão dela. E aí, pessoal, isso foi por anos, porque assim, ela começou a fazer terapia, ela tinha 3 anos. 3 anos, ela ficou até 15 anos fazendo terapia. E, não, aí antes disso, né, os médicos sempre sem querer passar medicação e a escola sempre mandando relatório, falando como que era o comportamento dela, isso e aquilo. E eles nunca queriam passar medicação. Aí um dia eu falei pro psiquiatra, olha, se for pra eu vir aqui a cada 4 meses, pra ouvir você dizer pra ela que ela tem que melhorar, eu prefiro ficar na minha casa. Porque quando a gente chegava lá, que ele lia o relatório da escola e que eu contava o que estava acontecendo, ele dizia assim, você tem que melhorar. Você tem que melhorar, fulana, com a minha filha. Sempre, nunca passava uma medicação, nada. Sempre dizia que ela tinha que melhorar. E só, então eu ia lá só pra ouvir isso. Aí nesse dia eu me irritei e falei pra ele, ó, se for pra eu estar vindo aqui, pra você falar que a minha filha tem que melhorar, eu prefiro ficar em casa e eu falo em casa mesmo. Aí ele ficou um pouco bravo comigo, né? Ele falou que ele era um médico ali e que ele que decidia. Mas aí acabou nesse mesmo dia decidindo que ia passar a medicação.
E aí passou a medicação. Passou 2 medicações para ela. Gente, essa menina depois da medicação melhorou muito, 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 muito. Se eu era chamada na escola 4 vezes, 5 vezes na semana, eu comecei a ser chamada 2 vezes, 1 vez, sabe? Pra mim isso já era uma grande vitória. E aí ela começou a ficar mais calma, né? Mais centrada, tudo. E eles deram alta pra ela. Deram alta pra ela. Ela tinha mais ou menos uns 15 anos. Olha só quanto tempo a gente ficou na terapia. De 3 anos até 15 anos. E aí, quando ela fez 15 anos, eles deram alta pra ela. Só que aí, passaram-se alguns meses, ela teve que voltar novamente. Voltou novamente pra terapia e eles falaram que... E aí mandaram ela pra fazer terapia em grupo, né? No caso, como não tinha muita gente para fazer, onde ela foi fazer, e aí tinha que ser com um menino lá, no caso em dupla. Só que ela conhecia esse menino. Na hora que ela chegou na sala, que ela viu o menino, ela falou para a psicopedagoga: eu me recuso a fazer terapia com esse menino. E aí a mulher ficou sem entender nada. Falou: por que você conhece ele? Conheço e não quero ficar aqui onde ele está. E levantou da sala e saiu. Eu estava lá fora esperando. Eu falei: mas já? Ela disse: não vou fazer terapia aqui porque esse menino está aqui. E aí a psicóloga veio, me chamou, ela falou: olha, sua filha se recusa a fazer terapia porque tem um menino aí, acho que ela não gosta dele, parece que é da escola dela e parece que eles não se dão bem. E ela não quer fazer terapia com ele. E aí eu... Meu Deus do céu, e agora? Aí ela falou: agora a gente vai colocar o nome dela de novo na lista da próxima... como é que fala? Da próxima terapia em grupo, aí ela entra. Tá bom. E aí a gente foi pra casa. E ela reclamando que se soubesse que aquele menino ia estar lá, ela não teria nem ido. E que não sei o quê. Tá bom. Aí a gente veio, passou um tempo, né, nada de chamar, mas ela continuava, né, com a medicação. Eu continuava levando ela só no psiquiatra. E aí a gente foi, como é que fala? Resolveu vir morar aqui, mudar de estado. E aí a gente mudou de estado. Quando chegou aqui, gente, ela tinha 17 anos. Por aí, 17 anos. Se não tinha 17, tinha quase. Ela chegou e falou: não vou mais tomar esse remédio, não quero tomar mais remédio, não vou mais em terapia, não vou fazer mais nada. Gente, como é que eu vou fazer uma adulta, né, que agora ela já é adulta, tomar medicação? Eu não posso fazer nada. Ela não quer tomar, não posso fazer nada. E aí, pessoal, a gente faz 4 anos que a gente está morando aqui. Os 4 anos que a gente está aqui, ela não toma medicação mais. Não toma, não tem quem faça ela tomar. Porque ela disse que ela se sentia uma pessoa triste com a medicação. Ela sentia que ela não era ela. Então, ela resolveu parar. E não foi no psiquiatra, não perguntou se podia parar, nada. Simplesmente parou de tomar e disse que se sente mais feliz assim, sem tomar. Que a medicação deixava ela triste demais. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou amarrar ela e enfiar o remédio goela abaixo? Não tem como fazer isso, né? Se ela é criança é uma coisa, agora ela já é grande não tem como fazer nada. E aí, tá esse tempo todo sem tomar. Graças a Deus, né? Tranquila. Quando ela chegou aqui, eu peguei o laudo, né? Que eu tenho 2 laudos dela aí. E sobre o TDAH, né? E levei para a escola. Então a escola já sabia, né? De tudo. Lá onde eu morava, quando mudava de escola, a escola mandava um relatório para outra escola. Então já sabia de tudo que acontecia, tanto dos problemas quanto do comportamento, né? Eles já sabiam tudo, como que ela era.
Cada escola que mudava, o pessoal já conhecia ela. E aí, pessoal, pronto. Hoje em dia, assim, graças a Deus, ela tá mais tranquila, né? Não apronta mais as coisas que aprontava antes. Vai pra faculdade tranquila, vive a vida dela tranquila. Mas eu vou falar pra vocês, não é fácil, não é fácil. E ainda tinha que ouvir assim, tipo, meu filho e ela sempre estudaram na mesma escola, né? Sempre juntos. E aí, às vezes, eu ia buscar os dois, quando tinha professor diferente ou auxiliar diferente, falava assim. Uma falou assim, você é o que dele? Eu falei, sou mãe. Mãe, mas eu achava que você era tia ou que você cuidava. Eu não sabia que ele era irmão dela. De tão danada que ela era e tão quietinho que o meu filho era. Então, assim, era totalmente oposto um de outro, sabe? Um menino totalmente quieto, tranquilo, obediente, inteligente. E ela tão danada. E aí, o TDAH, ele afeta muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Por exemplo, o aprendizado, né? O aprendizado bem comprometido. Demorou muito para ela aprender a ler. Demorou muito para ela aprender a ler. Cálculos. Ela tinha muita dificuldade em fazer cálculos, em decorar a tabuada. Ela nunca conseguiu decorar a tabuada. Nunca. Agora que ela tem alguns números, assim, né, decorados, mas não é tudo não. Sabe? E assim, ela teve muita dificuldade, assim, no aprendizado, né? E até hoje, né, ela tem algumas dificuldades, porque o TDAH não tem cura, né, minha gente? Não tem cura. Então ela convive com ele. Agora, me preocupa assim, né? Ela não querer tomar mais a medicação. Aí me preocupa, porque não sei se isso pode afetar a vida dela, né? Mas, e aí, algumas mães, né, que sabiam o que eu passei com ela, né? Pessoas da escola que continuou sabiam o que eu passei com ela. E algumas mães vinham falar pra mim, falavam, olha, o meu filho tá apresentando assim, 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 e não sei quem falou que pode ser que seja TDAH, que não sei o que lá. Vinha conversar comigo, né, pra ver, né, as coisas como que era. Outra mãe chegou e falou, olha, meu filho foi diagnosticado com TDAH. Nossa, eu não tô aguentando mais, eu não sei mais o que eu faço. Porque, olha, gente, eu sei que uma mãe que tem um filho com autismo, né, é muito pior, né, porque autismo nem, sei lá, é muito mais sério, né, do que TDAH. Não sei se eu posso falar assim também. Mas é complicado, viu? Eu sofri, gente. Eu chorava muito, eu sofria muito porque ninguém queria ela nos aniversários. Não era convidada, raramente ela era convidada para algum aniversário, para alguma coisa que fosse ter na casa de algum colega. Era muito difícil. Por quê? Porque todo mundo sabia a fama dela. Então era muito difícil e aquilo doía, sabe? Doía mesmo. Então assim, é complicado ser mãe de quem... É complicado para quem tem o TDAH e é complicado para a mãe também, né? Não é fácil, não. As pessoas taxam como várias coisas, sabe? Um homem lá, o pai de uma criança, falou assim pra auxiliar. Essa menina não tem pai, não. Ela deve não ter pai. Para ela fazer o que ela faz, ela deve não ter pai. As pessoas sempre culpam os pais por alguma coisa, alguma coisa que o filho faça de errado. Eles também não entendem, né, o transtorno e tal. Eu não sei se a minha filha, ela tem mais alguma coisa, tinha, né, que agora ela tá mais tranquila. Mais alguma coisa além do transtorno, né, de TDAH. Eu não sei, porque ela era muito terrível. Vocês não têm noção. Assim, de tentar fugir da escola, sabe? Por 2 vezes. Ela era muito, muito, muito... Ela fazia coisas assim que, como meu marido dizia e diz, né? Ela dá nota em pingo d'água. Então, assim, é muito complicado, né? Pra gente lidar. Eu
não entendo nada dessas coisas, então eu sempre perguntava, né, pros psicólogos, psiquiatras, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir. E eu fazia tudo que eles mandavam. Faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Nada funcionava. Nada funcionava. Sabe? Sempre era muito complicado lidar com ela. Mas graças a Deus já passou. Pra você que tem um filho com TDAH, né? Que é criança ainda. Eu desejo boa sorte pra você e que você se cuide. Se cuide porque se for, né, como foi, como aconteceu com a minha filha, assim, se for do jeito que era com a minha filha, olha, é muito difícil. Porque assim, eu tenho um primo que ele tem TDAH, só que ele não fez essas coisas que ela fazia, né? Ele não fazia essas coisas assim. Ele era danado normal, né? Um menino levado normal, como uma criança normal, só que com dificuldade, né, em aprendizado, essas coisas, foi diagnosticado com TDAH também. Mas não era nesse nível, sabe? Que ela é. Então, assim, eu falo pra vocês que tem um filho assim, uma filha assim, primeira coisa, muita paciência, muita paciência mesmo, porque eu já fui até no conselho tutelar, né? A escola me mandou pro conselho tutelar por causa do comportamento dela. E assim, a gente não sabe o que fazer, entendeu? A gente não sabe como lidar com as coisas, sabe? Por que que é assim? O que que a gente pode fazer para melhorar? Mesmo a gente tendo ajuda profissional, mas parece que nem eles sabiam como lidar com ela. Foi muito difícil. Mas passou, graças a Deus. Hoje ela tá aí, criada, né? E graças a Deus tranquila. Mesmo sem a medicação, né? Tá tranquila. Tem as suas limitações, né? Como todo mundo, né? Uma dificuldade aqui, outra ali. Né? Porque assim, quando a gente ouve as pessoas falar do TDAH, geralmente o que é mais comentado sobre o TDAH é a falta de atenção, né? Mas no caso dela não era só a falta de atenção, entendeu? Ela era, além da falta de atenção, tudo, né? Tudo mais, entendeu? Então era muito difícil, mas graças a Deus vencemos. Eu espero que vocês vençam também, que vocês consigam lidar aí com o filho de vocês e muita paciência e procure ajuda profissional. Eu também fiz terapia um bom tempo também para conseguir, né, conviver com ela, porque não era fácil. Não era fácil, gente. Era bem complicado. Entendeu? Mas passou, tá bom? Se vocês têm um filho com TDAH, se vocês já enfrentaram isso, ou se vocês têm, coloca aqui nos comentários para eu saber que se vocês foram assim como ela, ou se o filho de vocês agem assim como ela agia. Tá, pessoal? E é isso. Obrigada por me assistir e até a próxima.